Para todos os países de língua oficial portuguesa, Beto Quimbanda, o fascínio da cultura e culto aos orixás. Saudação, minha gente querida, vocês aí do outro lado da janelinha mágica do YouTube. Sejam bem-vindos ao canal Midist. Comigo vocês já sabem. Aconteceu no tempo, acontece hoje. Vem comigo, Brasil! Sim ou não, minha gente? Presta atenção, minha gente. Eu hoje estou aqui refletindo um pouco sobre a historiografia religiosa do Brasil e comparando ela com alguns acontecimentos que marcaram a história do Brasil. E eu creio que um dos acontecimentos marcantes na história do Brasil foi a descoberta do ouro em Serra Pelada. Um homem simples do campo descobre uma pepita de ouro e aquilo foi o bastante para arrastar a curto prazo mais de 60 mil homens sedentos de desejo de riqueza. Estou falando da Serra Pelada. Todos os brasileiros conhecem muito bem o flagelo social que foi aquele garimpo desordenado, garimpo o qual o povo que trabalhou no garimpo, o povo que morreu de febre no garimpo, o povo que morreu com doença sexualmente transmissível, o povo que morreu enterrado, o barranco desabou em cima de gente que desapareceu naquele garimpo. Grande parte da população de garimpeiros que estiveram na Serra Pelada hoje padecem de doenças incuráveis. Não há uma pessoa rica, se houver algum rico que trouxe riqueza da Serra Pelada, certamente era algum fazendeiro que fazia do povo escravo. Os homens que carregavam sacos nas costas dia e noite, na esperança de carregarem o ouro, esses voltaram para casa doentes, muitos morreram pelo caminho, outros morreram enterrados, enfim. Saiu de lá muita riqueza. E certamente quando se perceberam que a riqueza que poderia sair dali era de valor incalculável, talvez a Serra Pelada hoje abriga, ou esconde um dos mais valiosos, ou seja, uma das mais valiosas bacias, digamos assim, ou lençol de ouro do mundo. Mas talvez não é certeza, O fato é que o garimpo desapareceu com o tempo. Ainda há muito garimpo pelo Brasil afora, mas nada que fosse tão marcante quanto a Serra Pelada, o nome de Serra Pelada, que depois de tanto sofrimento, é um buraco de uma desgraça pelada que não se tira nada de lá mais e de lá só tira sofrimento. Os ricos, os fazendeiros, que foram os beneficiados, até mesmo o Estado, com os impostos, este sim, até hoje ainda pode-se dar o luxo de deitar prata ao ar, ou seja, deitar ouro ao ar, porque a Serra Pelada produziu-se toneladas e toneladas de ouro. Mas o povo, como nós sabemos, o povo sempre fica à margem dos benefícios e do que há de melhor nessa terra.
Então, quando nós refletimos e pensamos um pouco sobre o evangelho que é pregado no Brasil hoje, há 30 anos atrás, o evangelho que se pregava no Brasil, as igrejas evangélicas, essas igrejas tinham um compromisso com o povo. Essas igrejas tinham um compromisso em evangelizar o povo brasileiro. Mas no tempo atual em que vivemos, esse compromisso desapareceu. Se houver e alguma igreja séria no Brasil, nós podemos contá-la nos dedos das mãos. E olha que ainda talvez uma mão só chega, uma mão de dedo, talvez 5 dedos é o suficiente para nomear as igrejas sérias que há no Brasil hoje em dia. Restaram sim a grande corrida ao ouro. Ainda outro dia eu ouvi uma coisa que eu acho que é até uma pegadinha. Não sei se é pegadinha, minha gente. Mas eu ouvi um indivíduo a dizer que houve um cantor de música gospel, que esse indivíduo publicou uma Bíblia contendo fotografias dele mesmo, contando a história da vida dele e da Bíblia. Um livro publicou-se alguma coisa. Um livreco chamado, que deu o nome de Bíblia. Eu não sei se isso é verdade. Agora, se isso for verdade, minha gente, bom, eu acho que foi a última gota d'água para a bandalheira, a grande corrida. Aí é que mora o perigo. A grande corrida ao Evangelho Serra Pelada. Evangelho Serra Pelada é quando toda essa gente que conhece minimamente a Bíblia, que sabe pelo menos ler, se aperceberem que nesse garimpo de publicar Bíblias, abrir igrejas, vender CDs, livros, enfim, tudo que tem a ver com o Evangelho, quando o povo se aperceber que dá dinheiro, aí nós estaremos vivendo uma serra pelada, ou seja, um evangelho de Jesus Cristo, que podemos chamar de evangelho da serra pelada mesmo. Que a semelhança vai ser grande, minha gente. E daí virá muita febre. O povo vai perder o senso de responsabilidade, o povo vai perder o medo. E esse evangelho, quando começar mesmo, transformar-se numa serra pelada, nem chicote dará jeito na capetada que vai aparecer aqui, acolá, em todo o Brasil. Ou seja, vai ser mais fácil abrir igreja evangélica, ou haverá mais igrejas evangélicas que boteco nesse Brasilzão. Até aí tudo bem. O que há de grave nisso tudo, que vai acontecer então, as guerras, territórios. O jogo do bicho no Brasil, eles disputam, matam-se, esfolam-se, porque há demarcação de território. O tráfico também tem demarcação de território. Então, as igrejas evangélicas vão ter também seus territórios. Aí começam as brigas, muitos escândalos vão aparecer. E isso começa... Não, se é verdade que o indivíduo escreveu, publicou uma Bíblia, alguma coisa com o nome de Bíblia, com fotografias, eu vou te contar. Aí, minha gente, já começou a grande corrida ao ouro, a grande corrida ao Evangelho, mas o Evangelho da prosperidade, o Evangelho do dízimo, das coletas, o Evangelho da mentira, da fraude. Já vimos coisas cabulosas, escandalosas, mas se começamos por publicar a Bíblia, daqui a pouco até banqueiro do bicho vai começar a publicar CDs
música gospel, Bíblias com bichinhos e tudo. Então, caminhamos para um desastre cultural e religioso no Brasil de proporções alarmantes. Em 2016, nós estamos nas portas do 2016. A perda de um grande líder religioso no Brasil, quando ele passar para o andar de cima, vai ser tal e qual estouro de boiada. Você já viu lá no interior antigamente, quando havia uma boiada, né? As crianças sabiam que vinha passar uma boiada na rua, aí a gente preparava a pimenta para tirar a pimenta na rua para estourar a boiada. Era engraçado, né? Ver a boiada estourando no meio da rua quando elas pisavam a pimenta. Isso acontecia muito na minha terra. Então, quando esse grande líder religioso, que eu não vou falar o nome, mas ele tem o maior templo do Brasil, né? Ou seja, o maior templo, o mais luxuoso, foi inaugurado há pouco tempo. Esse líder, quando ele passar para o andar de cima, aí vai ser igual um estouro de boiada. Aí, meu amigo, salve-se quem puder. Porque o Evangelho de Jesus Cristo, o que era para ser uma mensagem de amor, de solidariedade, de crescimento espiritual de uma população, vai tornar-se numa autêntica serra pelada, onde vale tudo. E o que aconteceu na Serra Pelada, minha gente? O maior flagelo da humanidade, o maior garimpo a céu aberto, onde a morte tateava os barrancos de lama que escorriam, enterrava as pessoas sedentas de riqueza. A Serra Pelada arrastou prostitutas do país inteiro. Muitas morreram com doenças infecto-contagiosas, de febre, malária. Então, o lado negro da Serra Pelada é esse. Eu temo pelo Evangelho Serra Pelada. Se começarmos a fazer uma analogia da religião, ou seja, do movimento evangélico, para já eu acredito que a curto prazo, talvez 20 ou 30 anos, a curto prazo, mais da metade da população brasileira será evangélica. E dentro desse contexto de metá-metá, é que vai dar febre, e febre contagiosa, esse Evangelho de Serra Pelada. Que Deus abençoe o Brasil, que o sangue de Jesus tenha poder, que Jesus tenha misericórdia desse país, porque tudo caminha para isso. Final do ano 2016, as previsões não são as melhores no tocante à igreja evangélica no Brasil. Embora previsões, quem sabe é Deus. E macumbeiro não sabe de nada, macumbeiro apenas vê, prevê, mas quem sabe é Deus. Eu só espero que o ano 2016 seja um ano glorioso para os evangélicos, os católicos e para todas as denominações religiosas no Brasil. Eu desejo muito que isso aconteça. Mas quando um dos principais mentores da engrenagem evangélica do Brasil passar para o andar de cima, vai ser um estouro de boiada. Deus abençoe a todos vocês, aos filhos dos vossos filhos. Eu espero bem que o Brasil cresça
não só no aspecto econômico, mas espiritual também. Cuidado, minha gente. Vivam a vida de acordo com as vossas ideologias. Não inflinjam, não sejais vós arbitrários ao pensamento alheio, para que o Brasil seja um país verdadeiramente bonito, uma nação a gozar de cultura e bem-estar. Beto Quimbanda, o fascínio da cultura e culto aos orixás. Para todos vocês do Brasil e países de língua oficial portuguesa. Comigo, vocês já sabem, aconteceu no tempo, acontecem hoje. Vindo a Portugal, não hesitem, liguem, marquem uma visita na nossa roça, o nosso terreiro de candomblé, e lê axé Navio Negreiro.